Fala, meus amigos do Grésio, muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um capítulo do nosso Rumo Certo, né? E hoje eu acredito que vai ser um capítulo bem interessante. A gente vai tocar muito no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, né? E aí eu te pergunto, né, quantas e quantas vezes você já se pegou remoendo alguma coisa que você tenha feito, alguma coisa que tenham feito com você, e você persistiu, permaneceu nesse estado negativo, nesse estado de culpa, nesse estado de sofrimento por muito tempo, né? E isso acaba atrapalhando você aí no seu dia a dia, acaba atrapalhando você de ser mais produtivo, de ter uma vida mais leve, mais plena. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no nosso episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, Shirley, boa noite, seja muito bem-vinda, Thay, seja muito bem-vinda. Então, nosso capítulo de hoje, a gente vai falar escândalo e nós, que é justamente como nós reagimos, né, a tudo que acontece, a tudo que nós fazemos, a tudo que acontece conosco, e como a gente vai acumulando essa mágoa, essas coisas negativas, e isso acaba atrapalhando a gente de alguma forma, tá? Então, vamos começar a nossa leitura, porque você sabe que eu me estendo um pouquinho, então é bom a gente começar logo. Olha só, ele já começa assim, ó. Acalmar-nos, a fim de trabalhar e servir com segurança. Será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Então, quando ele fala acalmar-nos, o que ele está querendo dizer aqui, né? É simplesmente a gente silenciar a mente. Porque, vamos lá, todos nós já passamos por dificuldades, sem exceção, todos nós. Talvez a gente já passou por mais de um, né? Grandes coisas acontecem no nosso dia a dia, normal. A gente está nesse processo justamente para que essas coisas nos ensinem de alguma forma. E é importante que nós sempre estejamos com o nosso pensamento, com as nossas intenções no momento presente. E o que acontece? É muito comum hoje, cada vez mais, isso está em evidência, a questão tanto da ansiedade quanto da depressão. E o que são esses dois sentimentos, essas duas emoções, esses dois estados emocionais, né? Grosseiramente falando, é quando nós justamente nos desprendemos desse momento presente. Então, quando a gente quando a gente passa por algo ruim, né, e que a gente fica remoendo isso, ou quando a gente fica antecipando um fato que supostamente esse fato possa ser ruim, o nosso pensamento ele meio que descola do presente e faz com que nós vamos para o passado ou que nós vamos para o futuro, né? Então esse estado de deslocamento temporal, vamos colocar dessa forma, onde a gente temporariamente fica com nossos pensamentos no futuro ou no passado, é justamente o estado de depressão, quando a gente está preso no passado, ou de ansiedade, quando a gente está antecipando um fato que na maioria das vezes reflete um medo, ou seja, algo ruim que possa vir a acontecer com a gente. Seja bem-vinda, Salma, seja bem-vinda, Norton, seja muito bem-vindo. Então, acalmar-nos, quando ele diz aqui, a fim de trabalhar e servir com segurança, sempre será o processo mais eficiente para nos liberar da influência dos escândalos, quaisquer que eles sejam. Por quê? Porque a gente precisa silenciar nossa mente, a gente precisa nos acalmar antes de seguir em frente, para que a gente consiga ter uma percepção mais racional do que realmente está acontecendo. Entende? Porque eu já falei isso, se eu não me engano, no último encontro que a gente teve, que é natural que a gente, quando acontece algo conosco, o nosso cérebro irracional, o nosso cérebro reptiliano, que eles chamam assim, que é aquele cérebro onde você age por impulso, ele tende ou a correr ou a partir para cima e brigar, né? Essa é uma tendência natural, é uma tendência raiz nossa, vamos colocar assim. Só que a gente já evoluiu e a gente já tem hoje consciência suficiente para parar e para pensar, cara, isso que está acontecendo comigo é real? Ou é uma antecipação de algum medo, né? Ou alguma coisa que eu esteja me prendendo sem a necessidade de estar ali? E a gente começa a se questionar nisso, então a gente precisa acalmar, a gente precisa silenciar nossa mente para que a gente consiga exercer o trabalho com afinco. Legal? E aí ele continua, não poucas vezes demoramos-nos
acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer ajuste. Então, não poucas vezes que ele fala aqui, né, demoramos acalentando mágoa e condenações contra nós mesmos. E aí o que acontece? A gente fica remoendo isso e a gente não consegue ter a percepção dos ajustes necessários para poder seguir em frente. Entende? Então, para que a gente consiga entender o que de fato a gente precisa fazer para aumentar ou para melhorar, não vamos falar aumentar não, mas para depurar a nossa moralidade, vamos colocar assim, a gente precisa estar no presente. A gente precisa perceber os detalhes. A gente precisa entender os sussurros que são colocados para nós. Entende? Mas isso não vai acontecer se você tiver com seu foco temporal deslocado, seja para o passado ou seja para o futuro. O que vai acontecer quando a gente está com esse foco temporal deslocado é que a nossa faixa vibracional diminui e a gente fica mais vulnerável a influências negativas. É comum a gente receber perguntas do tipo: Fábio, como eu posso me blindar, como eu posso me bloquear de espíritos obsessores, né? Primeiro ponto que eu sempre falo é que a gente precisa olhar para nós mesmos, né? Porque muitas das vezes nós somos os obsessores, né? Se é que você me entende. Mas como é que eu posso fazer para minimizar isso? Vamos supor que eles estejam aqui ao nosso redor e que a gente não tenha tanto controle sobre isso. Como é que eu posso fazer para minimizar? Silenciando a nossa mente, vindo para o momento presente. Porque quando a gente está com esse deslocamento de foco temporal, seja para o passado ou para o futuro, a gente abre brecha, porque a nossa vibração cai, porque a gente vai estar preso em mágoas, em ressentimentos, em culpas lá do passado, ou a gente vai estar preso a medos, a antecipação de fatos negativos que possam talvez, quem sabe, um dia vir a acontecer no futuro. Entende? Então, quando a gente entra nesses dois estados, seja para frente, seja para trás, né? Seja no passado, seja no futuro, a nossa vibração cai. Entende? E quando a nossa vibração cai, adivinha o que acontece? Você atrai semelhantes a essa vibração. Então, se você estiver numa vibração ruim, negativa, você vai atrair esses seres menos evoluídos que vão se aproveitar ali da sua energia. Entende? Então, essa é uma forma. Hashtag fica a dica. Tá? Mas é importante a gente estar no nosso momento presente para que a gente consiga ter as percepções que a espiritualidade, que o mundo, que Deus estão mostrando para nós. Entende? Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar sempre vigiando. Vigiando o quê? Aonde está o nosso pensamento? O meu pensamento ele precisa estar no hoje, ele precisa estar no agora. Então, se ele estiver deslocado temporalmente, seja para o presente ou para o passado, algo ruim ou algo não tão bom pode começar a acontecer. Porque, como ele fala aqui, aumenta a nossa incapacidade própria de qualquer ajuste, se necessário. Entende? Então, a gente precisa, sim, ajustar a nossa rota durante todo esse processo. Durante a nossa trajetória aqui nessa existência, a gente vai sim ajustar a nossa rota. E não vai ser uma, nem duas, nem três, vai ser milhares de vezes. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar no agora. Porque se a gente tiver com o nosso foco deslocado, a gente não vai conseguir fazer esses ajustes necessários, tá bom? Seja bem-vinda, Karen, prazer ter você aqui, amiga de longa data tá aqui. Tá? E seja bem-vinda, PH Calçado, seja muito bem-vindo. Bom, e aí continua aqui, né? Teremos errado? Reconhecemos. Então, a gente vai errar sim, e reconhecemos o nosso erro. Mas a gente precisa entender que nós somos seres humanos, a gente precisa entender que a gente vai errar. Mas se a nossa intenção, porque o fato nunca é nada, a intenção é tudo. O Livro dos Espíritos fala isso claramente. A intenção é tudo. Então, se a nossa intenção for uma intenção
uma intenção onde a gente queira realmente elevar o nosso nível moral e a gente errar, a gente acerta, a gente reconhece, mas a gente faz os ajustes necessários para seguir em frente no nosso progresso, entende? Então ele fala aqui, ó, lamentar-nos, porém, indefinidamente seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também. Porquanto comunicaria mais o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. E aí a gente volta num outro ponto que eu já falei aqui, né? Essas situações negativas, essas emoções, esses estados emocionais, vamos colocar dessa forma, de ansiedade, depressão, culpa, remorso, tudo que é ruim, tá? Isso vai acontecer, não tem como. A gente não vive numa bolha, isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. E a sua energia vai cair. Entenda isso. Isso é um processo natural. A questão toda é, por quanto tempo eu decido, através do meu livre-arbítrio, ficar nessa fossa, ficar nesse fundo do poço. Eu posso ficar durante 5 minutos, 10 minutos, caramba, errei, caramba, eu fiz besteira, caramba, eu falei o que eu não devia falar para aquela pessoa. Ligo para ela, peço desculpa, faço uma retratação, porque eu estou no presente. Vai bater o remorso? Vai, mas logo em sequência, não, mas eu entendo que eu sou um ser em evolução. E a partir de agora eu decido simplesmente deixar isso para trás. Então eu posso decidir ficar nesse estado emocional por 1 minuto, 5 minutos, ou eu posso decidir ficar nele durante 1 mês, 2 meses, 10 anos, como muitos ficam às vezes. A questão é quanto de tempo que foi cedido a mim para que eu viesse para esse plano aproveitar e evoluir no meu progresso moral. Eu estou jogando fora, eu estou desperdiçando, ficando nesses estados emocionais onde eu não consigo ter a percepção dos ajustes necessários que eu preciso fazer para crescer moralmente. Então, o tempo que eu decido ficar nesses estados emocionais, cabe a mim decidir. Eu posso fazer uso do meu livre-arbítrio para isso, entende? Isso vai acontecer conosco. Culpa, ressentimentos, frustrações, isso vai acontecer. Nós não estamos livres disso. Agora, por quanto tempo você, eu, nós aqui decidimos permanecer nesses estados emocionais, cabe a mim decidir. Então não importa o fato. O fato é sempre o fato. O que importa são sempre o quê? As intenções. Então o fato não quer nada, as intenções são tudo. Então se eu estou com uma intenção positiva em evoluir moralmente, se eu estou com uma intenção positiva em estar sempre procurando o meu burilamento moral, eu decido quanto tempo eu vou permanecer nesses estágios. Tá fazendo sentido? Boa noite, Simone e Ilmara, sejam muito bem-vindas. Antonieta, seja muito bem-vinda. Panela cheias, olha, cheia de comida gostosa deve ser, né? Seja muito bem-vindo. Então vamos continuar aqui, ó. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Fala pra mim se tá fazendo sentido, tá? E aí ele continua, importante aceitar nossas culpas. Foi isso que eu acabei de falar. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente nelas. Ou seja, é inaceitável a gente nos acomodar nessas culpas com prazer, porque muitas das vezes ficar nessas culpas gera um prazer. Entende? Por que gera prazer? Porque é a hora que vem um amigo seu, é a hora que vem um familiar seu. Fica tranquilo, isso acontece com todo mundo. E aí você tem a atenção dessas pessoas que estão ao seu redor. E aí o que acontece com o seu nível de vítima? Vai lá para cima. Vai lá para cima. E quando nós nos vitimizamos, eu já falei isso aqui, e a gente recebe essa atenção, isso gera prazer, porque nós nos sentimos acolhidos de certa forma. Entende? Mas inquestionável que esses estados emocionais tiram o nosso foco de atenção do presente. Tiram o nosso foco de atenção do que realmente precisa ser ajustado. Entende? Faz sentido? Então, como ele fala aqui, ó,
É importante aceitar nossas culpas, sim. Se a gente é culpado, se a gente errou, a gente tem que aceitar isso e buscar quais são os ajustes necessários para corrigir a rota. Tá? Mas é desaconselhável acomodarmos voluptuosamente, ou seja, com prazer com elas, porque senão a gente vai ficar ali por muito tempo. Entende? Entende o seguinte, se, legal, Antonieta, legal, tá fazendo sentido. Se você permanece no estado emocional ruim, tá? Se você permanece no estado emocional ruim por um longo tempo, é porque você está tendo algum ganho, ok? É porque você está tendo algum ganho. Entenda o seguinte, todos nós, sem exceção, a gente sempre busca uma melhoria pessoal. A gente sempre busca um conforto. A gente sempre vai buscar isso, tá? Inquestionavelmente. Então, se você permanece nesse estado durante muito tempo, é porque você está tendo algum ganho. E esse ganho pode ser um simples reconforto de alguém que está próximo de você através de um vitimismo. Entende? Então, mas como é que a gente vai ter a percepção de que ganho é esse? Estando no presente. Tá? Estando no presente. Então a gente precisa estar sempre trabalhando isso. A gente precisa estar sempre vigiando os nossos pensamentos, em que ponto da linha do tempo eles estão. Eles estão deslocados para o passado ou eles estão deslocados para o futuro? Porque esse é o sinal. Ele precisa estar no agora. Você precisa focar no que precisa ser ajustado agora. Porque a gente não consegue, nesses dois pontos temporais ou nesses dois marcos temporais de estado de passado e futuro, saber o que a gente precisa ajustar no presente. Beleza? E aí ele continua. Queixar-se alguém de si próprio por uma, duas, três vezes quanto às dívidas e aos defeitos que se lhe onere o caminho será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias sem qualquer esforço para melhorar de situação pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidades e perturbações. É exatamente isso que eu estou falando desde o início. Tá? É natural a gente comentar de um erro, a gente fazer uma certa autocrítica durante uma, duas, três vezes. Pra gente mesmo ou para alguém, não importa. Mas a gente ficar constantemente nessa lamentação, veio agora, vai gerar enfermidade e perturbação. Entende? Vai gerar enfermidade e perturbação. E aí foi feito um teste, até para a gente já começar a caminhar aqui para o final, foi feito um estudo, Masaru Emoto, né? Masaru Emoto, o nome do cientista, onde ele pegou ali a molécula d'água junto com algumas coisas ali, e essa molécula, né, não sei, eu não lembro exatamente quais foram as substâncias, né? Mas ele pegou ali compostos orgânicos, vamos colocar dessa forma, e ele submeteu esse material a coisas negativas, né? A palavras negativas, a intenções negativas e outras a intenções positivas. A consequência que ele viu que a longo prazo, né? Depois de um tempo, aqueles materiais que foram submetidos a informações positivas, eles não aconteceram nada. Contrapartida, os que foram colocados sobre intenções negativas, eles começaram a putreficar, eles apodreceram, eles degeneraram com muito mais facilidade. Tá? Então é exatamente isso que vai acontecer, ou que tende a acontecer. Não é que vai acontecer não, mas que tende a acontecer. Então quando a gente está, né, nesses pontos com nossas emoções, com nosso foco de atenção deslocado, seja para alguma culpa, remorso, situações que tenham acontecido no passado, ou medos de coisas que vão acontecer no futuro, ou que possivelmente vão, porque normalmente não acontece, isso já deve ter acontecido com você, ou seja, você esperou algo ruim acontecer, e aí passou 1, 2, 3, um ano, você esqueceu daquele negócio, nada aconteceu, mas a gente fica remoendo um medo de alguma coisa que possa acontecer no futuro. Isso é o cenário perfeito para começar essas enfermidades e perturbações, como ele está dizendo aqui, tá bom? Bom, esterilidade em qualquer setor será invariavelmente esterilidade. Recordemos
a lição viva e constante do livre-arbítrio. Eu falei do livre-arbítrio aqui no iniciozinho. A conclamar-nos ao próprio burilamento e utilizamos empréstimos das horas que nos é concedido nos recursos em mãos, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte para empreender as renovações que sejamos credores. Então, o que ele está falando aqui? Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio para decidir se a gente permanece nesse estado emocional ruim ou se a gente faz os ajustes necessários e vamos para a próxima fase do nosso burilamento moral, do nosso nível moral. Entende? Então, a gente precisa usar esse tempo que nos foi concedido aqui na Terra para que a gente venha conseguir cumprir realmente a nossa missão, para que a gente consiga fazer os ajustes que foi escrito para nós aqui. Porque se a gente ficar nesse deslocamento, as coisas não vão dar muito bom, tá? E aí ele continua: somos espíritos eternos. Por isso, conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado, nos que evidenciem de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado, lembramos-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez, de novo. Tá? E quantas vezes a gente já bateu nessa tecla? O agora é a única coisa que importa. Porque o passado já foi. O futuro vai acontecer, que pode mudar com apenas uma decisão sua. Então o futuro está em constantes mudanças. Ele está em infinitas possibilidades futuras. Eu estava até conversando com meu filho hoje, né? Uma decisão diferente num processo de deslocamento daqui ali na esquina pode gerar infinitas possibilidades de futuro. Então como é que a gente começa a antecipar uma coisa que nem existe e que a probabilidade disso não acontecer é muito grande? Entende? Então a gente precisa sempre estar trazendo nossos pensamentos para o presente, o nosso foco de atenção para o presente, porque senão a probabilidade de você ir por um caminho não tão legal é muito grande. E aí o que acontece? A sua energia baixa e você aproxima aqueles semelhantes. Semelhante atrai semelhante, tá bom? Seja muito bem-vindo, Ricardo, boa noite. Percebe? Então, se você está numa vibração ruim, semelhante atrai semelhante. Você vai atrair pessoas ruins, ou seres ruins, ou espíritos que não são ruins, que estão num nível de evolução moral ainda um pouco diferente do seu. Então a gente precisa estar constantemente vigiando isso. Nosso foco de atenção no presente, sempre observando os mínimos detalhes. Quais são as coisas que nós precisamos mudar, quais são as coisas que nós precisamos alterar, para que a gente consiga ser cada dia melhor. Primeiro, para a gente mesmo. Segundo, para aquelas pessoas que estão próximas de nós, para aquelas pessoas que nós amamos. E terceiro, para aquelas pessoas que você nem conhece. Porque quando você muda a si, isso gera uma onda de transformação ao seu redor. Primeiro nível, você. Segundo nível, aquelas pessoas que estão ao seu redor. Terceiro nível, a humanidade como um todo. Entende? Então, se você quer mudar a humanidade, mude a si mesmo. Observe por onde vaga os seus pensamentos. Observe se ele está com foco de atenção deslocada para o presente ou para o passado, antecipando coisas ruins, cenários ruins, ou preso em culpas, ressentimentos e frustrações do passado. Observe, vigie sempre. Vigie sempre. Os seus pensamentos, eles vão dar um sinal para você. Ok? Mas a gente só vai conseguir fazer esse ajuste se a gente estiver no presente. A gente só vai conseguir ter as percepções e as intuições que nos são dadas através da espiritualidade amiga, através daquele companheiro que você fez um acordozinho lá no outro plano, quando vinha para essa existência. Você só vai conseguir ter essas percepções se você tiver no presente. Está fazendo sentido, pessoal? Fala, grande Rodrigo. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Está fazendo sentido? Então a gente precisa estar no presente. Se o nosso foco de atenção estiver deslocado temporalmente falando, coisa muito boa não vai dar, tá? Erros teremos
perpetrado inúmeros, com certeza teremos perpetrado inúmeros erros. Débitos, temos ainda enormes, muitos débitos. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos que nos são dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentações inúteis. Curto e grosso, direto ao ponto. Uma vez que, né, ele foi mais direto ao ponto que eu, conseguiu ser mais curto e grosso que eu, né? Não há tempo a desperdiçar com lamentações inúteis, uma vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Simples assim. Simples e objetivo. Não temos tempo para desperdiçar com lamentações inúteis, com coisas que já aconteceram, com culpas, ressentimentos, frustrações do passado. Se fizeram alguma coisa com você, faz uma prece para essa pessoa e perdoa essa pessoa do fundo do seu coração. Se você fez alguma coisa para alguém, liga para essa pessoa e peça desculpa. Não espere por mais tempo para isso. Se essa pessoa já não está mais entre nós, não tem problema. Faça uma prece em nome dessa pessoa e peça desculpa a essa pessoa no plano espiritual. Está tudo certo. Ela está aqui, sim, somente num plano paralelo, vamos colocar dessa forma. Não importa, tá? Então, se você fez alguma coisa a alguém, peça perdão, peça desculpa. Se tiver nesse momento agora, liga. Fábio, mas eu não... Liga. Entende? Isso vai tirar um peso enorme das suas costas. Se essa pessoa não está aqui, faça uma prece. Se alguém fez alguma coisa ruim com você, ou que você julgue ruim, perdoe. E se o seu pensamento está no futuro, entenda de fato qual é a probabilidade e qual é a realidade disso que você está pensando. Porque na maioria das vezes a gente começa a antecipar um monte de fatos que nunca vão acontecer. E a gente perde o nosso precioso tempo preso nesses tempos passado e futuro, sem entender e sem conseguir visualizar os ajustes que a gente precisa fazer no presente. Tá? Então a gente não tem tempo a perder. Tá? Não tem tempo a perder. Então a gente precisa estar presente. E se estiver muito difícil, recolha-se em prece. Recolha-se o seu pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e peça apoio. Orai e vigiai. Ou vigiai e orai sempre. Sempre. Vigiai e orai sempre. Porque existem pessoas para te ajudar. Existem pessoas para te ajudar. Inclusive nesse plano material. É só pedir ajuda, tá bom? Não se recolha no passado e no futuro. Não fique preso a isso. Não fique preso a esses sentimentos e essas emoções que possam estar te gerando transtornos, que possam estar te gerando enfermidades e perturbações. Nosso tempo é muito valioso para a gente desperdiçar com essas lamentações inúteis como ele traz aqui. Tá bom? Então, hashtag fica a dica, vamos caminhando para o nosso final. Espero verdadeiramente que tenha feito sentido para você tudo que a gente falou aqui hoje, né, no nosso capítulo Escândalo em Nós, né, que você de fato consiga trazer os seus pensamentos para esse momento, para o momento do agora, né, que você despregue do passado e do futuro com essas lamentações inúteis que não servem para nada. Tá bom? Verdadeiramente desejo que você consiga fazer isso. Desejo que Jesus, que Deus, que a espiritualidade amiga esteja sempre com você, tá? E que você seja realmente iluminado e tenha sabedoria para fazer os ajustes necessários no presente, no agora, para que você consiga ajustar milimetricamente o seu rumo para estar em direção aí do rumo certo da sua vida e viver uma vida mais leve, mais plena e com muito mais felicidade, tá bom? Beijo no seu coração e até a nossa quinta-feira que vem com mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Até mais. Tchau, tchau.